Olha, mas a coisa tá ruim, viu? Tô com o microfone. A coisa tá muito ruim pro Bolsonaro. Olha, a entrevista do Valdemar com a Veja está dando o que falar. Porque o que aconteceu? O Valdemar deu uma entrevista de 41 minutos pra Veja e eu vou te falar, nunca ouvi alguém fazer tanta besteira em 41 minutos, a não ser quando o Valdemar deu entrevista pro Globo News faz uns 4 ou 5 meses, mas ali foi 1 hora de fazer besteira. Então dessa vez em menos tempo tá aumentando a eficiência, Valdemar. Tá fazendo mais besteira em menos tempo. Mostrei aqui no vídeo passado que ele, na entrevista, ameaçou o Alexandre de Moraes, disse que era inaceitável o STF mandar a polícia na casa do Bolsonaro, que ele vai se arrepender muito depois, um tom de ameaça do Valdemar. Ele disse que o STF está aí, insinuou que o STF está vendido ao governo Lula, que o TSE também está vendido ao governo Lula, confessou que o Bolsonaro usou o cartão de vacinação falso. 28 anos de prisão desse crime, tá? 28 anos, ele confessa. Ele fala, confessou não, entregou que o Bolsonaro usou, né? Com uma testemunha dessa, quem precisa de acusação do outro lado, né? E confessou o crime das joias. Não apenas confessou, como ainda disse que tá errado. O Valdemar falou que tá errado o negócio das joias, mas falou, é uma bobagem, é uma bobagem. Olha, eu fiz até um TikTok e coloquei no Instagram, no Facebook. Aliás, o Facebook, ruim o aplicativo, eu não consigo colocar nada. Mas enfim, coloquei nas outras redes e bombou, né? E aí, o bolsonarismo já estava sabendo porque a Veja colocou a matéria sobre a entrevista, era essa fala do Valdemar. Então a única coisa dessa entrevista que viralizou lá na extrema-direita foi esta fala do Valdemar. O resto, eles não discutiram muito, tal, discutiram outras falas do Valdemar durante a semana aí, que ele causou uma briga enorme no PL, mas essa foi discutida. E o Bolsonaro ficou uma fera. Eu fiz até, ó, eu vou mostrar eu aqui rindo, ó, 2 Thiagos na sua tela aqui, vamos lá. Vamos lá. Ó o Valdemar entregando o Bolsonaro. Entrevista pra Veja, hein? Sim, bom, é que a investigação diz que o dinheiro teria que... Não é um dinheiro, porque teve uma tentativa de venda, né? Inclusive no leilão dos Estados Unidos para trazer esse dinheiro de volta pro... Mas bobagem. Quer dizer, foi eu. Eu não devia ter feito, devia ter vendido aqui. Então ele fez. Não, agora o Cid fez pra ele. Ah, não, ele fez errado, porque ele devia ter vendido no Brasil. Foi erro, não devia... Então ele fez... Não, o Cid fez pra ele. Ferrou. Aí ele cita, eu não vou mostrar aqui o trecho inteiro, porque tem vários minutos de trecho, né? Ninguém é obrigado também a ver esse dejeto aí falando. Mas o que acontece é o seguinte, ele vai entregando o crime de várias formas diferentes. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ele chega e fala, olha, o Bolsonaro vendeu, porque as joias eram dele. Não eram, o problema é esse, o Valdemar, não eram. Aí depois ele fala, olha, mas o erro do Bolsonaro foi que ele vendeu nos Estados Unidos a joia, isso tá errado, devia ter vendido no Brasil. Quer dizer, ele pega uma interpretação da lei, que é a interpretação só do Bolsonaro e dos advogados do Bolsonaro, que foi ali a ideia do Frederick Wassef, que é uma pessoa burra, e diz que não, as joias eram dele, ele poderia ter vendido. Aí depois ele pega uma outra interpretação da lei, que também estava sendo usada aí pelos advogados do Bolsonaro que depois desistiram, que era que não, ele poderia ter vendido, mas no Brasil. Então o único erro foi ter vendido no exterior. Mas as duas já foram rejeitadas, tanto pelo STF como pelo próprio Tribunal de Contas da União, que é quem tinha estabelecido a regra. Então ele vai confessando o crime de maneiras diferentes e ferrando o Bolsonaro de maneiras diferentes. E ele ainda fala no meio disso, não, mas estava errado. Então tá errado é crime, esse é o problema. Igual alguém matou alguém, fala, não é, deu tiro, tá errado. É crime, pô, é crime. Então ele vai confessando tudo. Confessando não, entregando tudo que fez o Bolsonaro. E isso pega mal. O Bolsonaro está uma fera com o Valdemar. O Bolsonaro já estava irritado que o Valdemar falou que ele e o Braga Neto não seriam condenados. E o Braga Neto tá enfurecido. O Braga Neto seria candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Pensou, vou fazer uma campanha, vou ficar famoso, vou ser prefeito do Rio. Aqui tem maioria bolsominion, vou ter apoio das igrejas evangélicas. Já estavam pensando em colocar um evangélico ou uma mulher evangélica como vice do Braga Neto para ele poder entrar lá nas favelas.
nas favelas não, nas igrejas evangélicas. Nas favelas ele entra porque a milícia lá de Rio das Pedras, que é a milícia mais ligada ao bolsonarismo, tem parceria com traficantes. Então ele vai poder entrar onde outros não podem, vai poder entrar em zona de milícia que estão todas com o Bolsonaro, ou seja, ia ser uma campanha forte do Braga Neto, com muita grana, porque o fundo partidário do PL é grande e o Rio de Janeiro é uma capital importante, até porque as milícias estão lá, então é importante para o bolsonarismo ter o governador e o prefeito do Rio, já tem o governador, né? O Braga Neto estava bem, assim, motivado, estava com expectativas altas, aí vai lá e... Não deu Braga Neto. A partir de 2032 você pode tentar de novo. Tá inelegível até 2030? Tá, mas 2030 tem eleição e não vai poder participar. Então 2032 o senhor Braga Neto pode voltar aí com suas expectativas. Aí o que acontece? Deu briga lá no PL, agora tá uma briga enorme para ver quem vai ser o candidato do Rio de Janeiro. Valdemar falou que era o Ramagem, que o Bolsonaro tinha batido o pé. O Flávio Bolsonaro o desmentiu publicamente, menos de um dia depois, dizendo que não é o Ramagem, que pode ser o Ottoni de Paula, citou aí alguns outros nomes, quer dizer, ficou o Valdemar com cara de bunda. E nessa aí começa a viralizar aí nas redes que, ele entregou o Bolsonaro na entrevista várias vezes. E aí o Bolsonaro, que já estava por aqui, imagina como está sendo o feiradão do Bolsonaro e do Braga Neto, como está o clima aí entre eles. O Bolsonaro e o Valdemar, como está o clima aí entre eles. Aí lá na extrema-direita começou uma briga, por quê? Porque todo mundo quer o lugar do Braga Neto como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Aí chegou o Valdemar e deu outra declaração, aí não foi nessa entrevista, aí foi declaração por escrito, dizendo que pode ser uma mulher evangélica a candidata, porque aí ela já pega os votos dos evangélicos e também vai conseguir o voto do bolsonarismo, tendo o apoio do Bolsonaro, que o Bolsonaro pode ir com ela nas campanhas, e deu até o nome de uma deputada do PL. Pra quê? Pra quê? Deputada que não tem apoio do Bolsonaro. Pra quê? Tá um quebra-pau enorme. Estamos falando da cidade do Bolsonaro. Assim, se fosse, nossa, Prefeitura de São Paulo é importante? É importante, maior cidade do Brasil, mas não é a cidade do Bolsonaro. Prefeitura de Belo Horizonte é importante? É importante. É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, mas não é a cidade dele. Agora é na cidade dele, onde ele se criou, onde ele fez política, começa a ter essa briga enorme aí. Tá ruim. Eu vou falar, qualquer um dos que seja, dos nomes que estão circulando, vai trair o Bolsonaro. Tá? O principal nome aí que está circulando agora fora o Ramagem. O Ramagem eu acredito que não. Mas o principal nome que está circulando aí é o do Ottoni de Paula. O Ottoni de Paula já foi em festa aí do PT do Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro está sempre com um pezinho ali na direita, né? O Quaquá. Esse está sempre ali apoiando alguma coisa ruim. E aí ele fez lá um churrasco, uma confraternização com o Pazuello e com o Ottoni de Paula. Que vergonha que eu fiquei quando eu vi gente do PT aí chafurdando na lama com esses genocidas, com esses malditos. Ottoni de Paula que aí, poucos meses antes, tinha ameaçado o Lula de morte, dizendo que se o Lula fosse na casa dele ia receber na bala, que aqui no Rio de Janeiro é na bala e tal. Esse Ottoni de Paula aí, viu? Esse cara, Ottoni de Paula, que depois, pouco antes do golpe do dia 8 de janeiro, ele fez vídeo dizendo que não, que tá errado, que não tem que ter acampamento lá em golpista, que tem que aceitar o resultado da eleição, já deu uma guinada, bem guinada o Ottoni de Paula. Quer dizer, quando a coisa começou a apertar, ele foi o primeiro a pular do barco. Por quê? Porque ele já é investigado em vários inquéritos, ele falou, mais um não. Sorte dele, porque tanta gente aí que tá para ser presa, Nicolas Ferreira, Gustavo Geyer, etc. E o Ottoni de Paula, neste inquérito dos atos terroristas, não está. Neste inquérito das fake news, ele tá. Inquérito das milícias digitais, ele tá. Quer dizer, já tem dois aí que ele pode se dar muito mal. Mas neste aí dos atos terroristas, não. E aí, o que aconteceu nesse inquérito é tão escandaloso que os outros dois ficaram até menores, apesar de ter crime ali. Então, este Ottoni de Paula, sendo aí candidato bolsonarista a prefeito, não tenha dúvidas de que precisando ele trai, viu? Precisando ele trai. Se for eleitoralmente bom para ele, então melhor ainda, trai mesmo. Aí o que tá pegando lá no bolsonarismo é o seguinte, eles estão vendo pesquisas e vendo que o candidato do PSOL tem uma chance de chegar no segundo turno contra o Eduardo Paes. Você teria um segundo turno que tem o Eduardo Paes, que é centro-direita, tem um pé na esquerda ali, em algumas coisas. Eduardo Paes
contra alguém de esquerda. E não tem extrema-direita, não tem direita, aquela direita raiz. E aí eles ficam assim, pô, peraí, vai ficar ruim para a extrema-direita, aí vai ser um fracasso muito grande. Então eles estão brigando para ver quem vai ser o candidato e se dá para chegar no segundo turno. Dando para chegar no segundo turno é outra eleição, só que eles não têm nenhum nome que nas pesquisas vá nem parecido com como ia o Braga Neto. E aí você imagina, essa briga toda, o Flávio se meteu na briga, o Valdemar vai lá e no meio disso tudo vai lá dar uma entrevista e fala que não, o Bolsonaro errou no caso das joias. Aí ele deu um exemplo, ele falou que o Bolsonaro deveria ter ido para um desses ruralistas no Brasil e vendido a joia dele. Fala, você quer comprar por quanto? E que aí ele conseguiria 3 vezes mais do que vale as joias, porque esses caras são tão fãs que eles pagariam só para ter uma joia que já pertenceu ao Bolsonaro. E que o Bolsonaro errou em ter vendido nos Estados Unidos. Meu Deus, ele tá dando até sugestão de crime para cometer agora. Bolsonaro, você tem tanto amigo bilionário, esses caras lavam dinheiro para você, seu burro, Bolsonaro. Você não sabe cometer crime, não cometa. Valdemar da Costa Neto, político experiente, já foi até preso por corrupção e tudo mais, ele sabe como fazer as coisas. Por exemplo, o Valdemar da Costa Neto ele é dono do PL, né? Não é presidente, não, ele é dono do PL. Então o que ele faz lá no PL? Ele comprou umas salas comerciais e aí ele aluga essas salas comerciais muito, mas muito acima do valor de mercado dele mesmo. Por quê? Porque ele sendo dono do partido, nossa, o PL recebeu não sei quantos milhões aí de fundo partidário. Ele não pode meter a mão na grana. Não tem como ele pegar e transferir do partido para ele. Mas, se o partido começa a contratar serviços dele ou de amigos dele, aí ele começa a meter a mão na grana. Então, se ele pega uma sala que vale 10 e ele começa a alugar por 40, 50, todo mês vai entrando para ele dinheiro a mais do que ali. Então é assim que ele faz, é por isso que você vê, alugou aí um jatinho particular, sabe-se lá de quem, para viajar pelo Brasil lá com o Bolsonaro e com a Michelle. Aí ele aluga dinheiro do partido. Um jatinho particular custa milhões de reais. Se você pegar e alugar pelo dobro do preço, por exemplo, você tá aí pegando milhões de reais do fundo partidário para si mesmo. Até então, não tem fiscalização nas contas dos partidos, né? Então, o Valdemar, tem alguns partidos aí que tem donos, por exemplo, o PT tem eleição lá. O PT tem eleição. Tem partidos que têm donos. Esses partidos que têm donos vão lá e fazem o que querem. Então, o Valdemar viaja aí pelo Brasil, gasta milhões e milhões e milhões e milhões do fundo aí do partido dele, do fundo eleitoral dele vai ser o maior, tá fazendo isso tudo. Esse é o esquema aí do Valdemar. Ele vê o Bolsonaro mandando ajudante de ordens vender joias lá nos Estados Unidos, ele fala, pô, Bolsonaro, mas você é muito burro, era só falar comigo, cara, dessas coisas. Ele ainda dá a dica da corrupção, eu tinha que pedir ali pro cara. Ninguém ia ficar sabendo, o cara pagava mais e dane-se. Aí depois só faltou o Valdemar falar, depois o governo dá uma contrapartida pro cara. Só faltou isso pra completar ali o que fala o Valdemar. Então pegou mal, muito mal na cúpula aí do bolsonarismo. Quando eu digo cúpula, eu quero dizer no Bolsonaro e família, a entrevista do Valdemar. Pegou muito mal que novamente ele dá uma entrevista e entrega o Bolsonaro em tudo. No Globo News ele deu uma entrevista, ele entregou tudo do Bolsonaro. Ele falou, não, foi. Não, tá errado, é uma bobagem. Fez sim, mas isso não é crime. Isso também fez, mas também não é crime, é bobagem. Tá no Código Penal, já não é mais bobagem. Agora, se uma ação envolve vários artigos do Código Penal que somados dão aí quase 30 anos de prisão, aí é que não é bobagem mesmo. E é assim que ele entrega o Bolsonaro. Ele lembrou a Damares com aquela carinha assim, toda fofinha, com aquela vozinha dela assim, toda doce, a voz dela suave, ela fala bem baixinho e fala as coisas mais horríveis possíveis. E é Nossa Senhora. É o pior do pior que tem lá em Brasília. O Valdemar é do mesmo jeito. Com a voz dele normal, falando é bobagem, entrega todos os crimes do Bolsonaro. Parece até que o Valdemar tá querendo que o Bolsonaro seja preso logo, viu? Essa é a impressão que eu tive pela segunda vez. A segunda entrevista que eu vejo em vídeo do Valdemar da Costa Neto e a segunda que me dá a claríssima impressão, até pelo semblante dele, que ele quer que o Bolsonaro seja preso. Ele fala da maneira mais calma possível, não é uma bobagem, ele fez, tá errado, mas não. Se o Bolsonaro for preso, ele sabe que não vai ter um racha no PL muito em breve, porque o Bolsonaro sendo preso, Valdemar, vai poder escolher os candidatos
a prefeitura, principalmente das capitais e das maiores cidades, sem o Bolsonaro ficar dando pitaco, porque afinal o Bolsonaro vai estar na cadeia, vai ser um zero à esquerda, e aí ninguém vai querer saber do palpite do Bolsonaro. Obviamente o Bolsonaro vai usar os filhos, mas aí o capital político vai ser muito, mas muito menor. E ele sabe que a Michelle, ele consegue ali conversar com a Michelle e impor mais ou menos o que ele quer, até porque, ao que parece, ele e a Michelle, assim, diz aí a ex-esposa do Valdemar, são muito íntimos, bem íntimos, faz muitos e muitos anos, e a opinião deles converge muito mais do que a opinião dele, Valdemar, com a do Bolsonaro, e muito mais do que a opinião da Michelle com a do Bolsonaro. Então, olha, tá parecendo que o Valdemar quer... Vai, se tem alguém aí que, ao que parece, tá ansioso para ver o Bolsonaro sendo preso, não sou eu e nem você, viu? Tem alguém mais ansioso que a gente, é o Valdemar. Tá tudo levando a crer isso, viu? Obviamente o que ele fala, as palavras dele, você pega ali o que ele fala, parece que tá sendo uma defesa, mas não tá não. Tá é porrada atrás de porrada no Bolsonaro. E eu não imaginava que em pleno feriadão, a maior pancada que fossem dar no Bolsonaro viesse do próprio Valdemar da Costa Neto. Eu não imaginava. Olha, eu peço aí a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Vamos seguir aqui na luta. Falou!